Eu tava aqui de boa no X e eu vi de repente Igão no trend. Eu falei, que o Igão fez, né? Falou alguma bobagem no Podpah, né? Tamo competindo, né? E não, na real que tá... Por que o nome dele tá no trends? É porque muita gente tá tweetando coisas assim sobre o que aconteceu no podcast do Thiago Nigro. Ó, meu parceiro aqui, Alan Gouveia. Meu irmão, na boa, isso aqui é inadmissível. Se fosse o Igão no Podpah, geral estaria debulhando o cara. Isso aqui não existe. Ele perguntou se o Felipe Massa correu com o Ayrton Senna. Jesus amado, não pode ser. Eu não vou deixar o vídeo aqui, porque eu não sei se eu posso tomar strike, né? Mas ele pergunta ali se o Felipe Massa correu com o Ayrton Senna. E aí vamos dar uma olhada aqui no que estão falando, né? Nesse post, que aproveitar que tem bastante comentário. Porque é um fato, né? Talvez a pergunta que mais gerou aí memes, zoeiras com o Podpah, especialmente com o Igão, foi, né, de Fórmula 1, com o Verstappen lá, do Tamo Competindo, tá competindo. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Não existe comparação nesse caso, Alan, mas um ponto você está certo, que virou moda pegar no pé dos caras, mesmo eles dando muita munição. Eu concordo que virou algo até sem noção do pessoal, mas eles pedem também. Ó, outro aqui, ó. Sim, o primo rico aí se confundiu e não manja nada, né, de Fórmula 1, mas comparar intelectualmente ele com os caras lá do Podpah não dá, né? E eu detesto esse cara também. Mas assim, o que é? Esse lance de intelectual, eu acho um bagulho bem. Eu nem sei definir, porque eu não sou intelectual, mas sabe, porque tem muita gente que a galera classifica como inteligente, como intelectual porque fala bem, porque é bem sucedido, e aí você vai ver a pessoa é meio que ignorante mesmo, né? Isso aqui foi uma fala ignorante, uma pergunta ignorante. Talvez ignorante sobre Fórmula 1, ou não precisa nem saber de Fórmula 1 pra saber disso, né? Mas talvez ignorante de assuntos gerais. Talvez ele saiba muito ali do assunto dele de finanças, de investimento, não sei, mas em outras coisas ele seja realmente ignorante. Então, às vezes, pessoas classificadas como intelectuais, como inteligentes, eles são ignorantes, e bastante, tá? Ele não correu contra o Senna, mas ele conheceu o Senna, tanto que ele e o Rubinho têm histórias que, pô, mas não faz sentido a pergunta, não. Eu digo sem medo, Thiago Nigro é o pior investidor da história desse país. Ele quer transformar qualquer coisa em empreendedorismo e quer sempre trazer qualquer história que existe como uma história de sucesso, porque a pessoa empreendeu. Quando o papo foge disso, ele é uma porta. É o que eu tô falando, né? Aí que eles estão falando do Verstappen. Ele trocou o Massa com o Rubinho, mas o Massa estava na frente dele. Dá para entender? Não dá para entender a confusão. E ainda tenta fazer uma pergunta. O Igão isso nem consegue. É meio preguiçoso não saber que ele não correu com o Senna, mas é menos pior. Agora a galera vai comparar, né, o que é pior, né, menos pior. A parada do Igão é que ele fala burrice desde 2012. O maior podcast do Brasil sem habilidade de fazer uma conversa realmente profunda e interessante. Em contrapartida, ele é muito carismático. Os podcasts deles são sempre recheados de perguntas redundantes. O povo não quer consumir nada profundo. Mas é bem isso. Bizarro. Uma coisa é tu não conseguir elaborar uma pergunta de forma correta. Outra coisa é tu soltar uma pergunta dessas num podcast. Pô, não é possível. Cara, acho que uma conclusão que eu chego... Deixa eu ver aqui, ó. Porque foi o Lendas do Asfalto aqui, né? Que postou. Ele confundiu Massa com Barrichello. Imagina se fosse no Podpah. Acabou de ganhar uma vaga de host do Podpah. Será que custa muito pro cara dar uma estudada antes de fazer o programa? É o que falam do próprio Igão, né? Será de aqui? Imagina se fosse no Podpah. Então tem muita gente falando sobre isso, né? E vamos aproveitar esse barco aqui, vamos falar sobre isso. Porque, inclusive, né, nas últimas semanas aí, semana passada, né, rolou a polêmica do Podpah, tá dando strike em alguns canais menores que estavam ali falando deles. E aí é uma conversa muito sensível, muito delicada, né? O lance da liberdade de expressão, da censura e tudo mais. Eu não vi os vídeos que tomaram strikes, tá? Então é difícil opinar, mas a justificativa deles era que esses vídeos estavam, né, ofendendo, xingando eles mesmo, chamando eles de burro e tudo mais. Vídeos depreciando a imagem do podcast, né? Usando a imagem deles nos vídeos e falando mal. Aí, cara, eu sinceramente, se foi isso, eu não vi os vídeos, tá? Mas se realmente a galera tava usando a imagem deles pra depreciar, aí, cara, desculpa, aí eu acho que estão no direito deles.
a pessoa podia abrir aqui, igual eu tô fazendo aqui, com a câmera e falar, ó, pode, o Igão falou isso e, né, falar o que acho, que daí eu acho que eles nem teriam como dar strike, mas usar a imagem, né, pra fazer o vídeo e tal, eu acho mais delicado, dependendo do que fala. Por isso que eu disse, eu não vi os vídeos, então não sei qual que era o tom usado nesses vídeos, né, mas se era um tom mais ofensivo, um tom mais, né, tirando os caras mesmo, vocês me desculpam, né? Eu acho realmente zoado. Mas aí agora a gente tem essa fala aí, essa pergunta do Thiago Nigro. Outro dia mesmo eu vi até o pessoal brincando com o Igor do Flow, que ele fez alguma pergunta meio estranha também, que ele não formulou muito bem, mas foi até em tom de brincadeira, que ele inclusive acho que comentou. Mas enfim, qualquer podcast que você pegar pra assistir podcast, você vai ter algumas perguntas estranhas, você vai ter uma conversa menos profunda, como disseram aí. Depende muito do podcast, depende muito do assunto, depende muito das pessoas. Mas para você ser um podcast como o Podpah, que é um podcast mais abrangente, digamos assim, ele precisa, né, ser mais leve, digamos assim. Eu assisti muito poucos Podpah inteiros, né? Eu assisti, por exemplo, do Veiga e do Scarpa, porque eu produzo conteúdo do Palmeiras, né? Na época eu fiz alguns cortes. Eu assisti o do Wagner Moura, né? Que é um cara que eu gosto bastante. Assisti do Djonga recentemente, ontem assisti do Djonga. E, assim, todos eles eu sinto, e eu vi alguns cortes, obviamente, eu vi uns cortes outro dia, até do Murilo Benício, eu comentei com a minha esposa, que alguns atores, especialmente atores que estavam acostumados com aquele entrave de TV, quando eles vão lá, eles se sentem mais à vontade. Do Lázaro Ramos também assisti. Eles se sentem mais à vontade para contar histórias que eles não contam em outros lugares. Porque, apesar da galera não gostar dos meninos e tal, eles são meninos muito tranquilos, velho. Eu conheci o Igão, não conheci o Mítico, e o Igão é de boa, sabe? O Igão é tranquilo, é um cara bem tranquilo. Então, eles conversam talvez ali como se estivesse conversando com um amigo de infância, né? Com um sobrinho, por exemplo, alguns já mais velhos, né? Então, eu acho que eles têm isso, e isso faz com que eles tenham um podcast tão grande. E uma questão também do Podpah, que aí às vezes as pessoas criticam, mas ninguém quer fazer, né? Aquele negócio, você critica, mas você também não quer fazer a parada. O Igão e o Mítico pegaram muitos funkeiros, os rappers, né? Uma galera que tem muito público, cara. Funkeiro tem muito público. Então quando você vai entrevista um funkeiro que não dá entrevista em nenhum lugar, é óbvio que o seu podcast vai ter muita visualização. É óbvio, né? Tipo, e o Igão e o Mítico já eram conhecidos também. Então eles juntaram muita força do público com o microfone dando voz para quem não tem voz em outros lugares e ficaram grandes, cara. Agora, você realmente pode discutir se tem profundidade ou não. Eu, por exemplo, como eu disse, não assisti pouquíssimos inteiros, mas isso, qualquer podcast, tem muito cara que eu gosto, inclusive, que faz podcast que eu não paro para assistir. Mas essa do Thiago Nigro, e tem outras, tá? Se for procurar, tem muito cara aí que fala que é pai e não pumba. Mas assim, tem muito cara que fala que é esperto, é inteligentão e solta umas brabas de vez em quando. Eu acho que faz parte. Eu acho que, inclusive, assim como pegaram no pé do Igor, acho de maneira exagerada, acho que também é exagero ficar pegando muito no pé do Thiago Nigro, assim, porque assim, é zoado, mano. Foi ignorância, como eu disse, mas também não acabar o mundo por causa disso também, né? A galera também exagera um pouco. Mas enfim, eu se eu fosse fazer um podcast, eu estudaria. Assim, o mínimo que você faz é estudar por quem você vai entrevistar pra não soltar uma dessa, né? Mas, né, esses caras têm microfone, têm voz, têm canais grandes, né? Então aí, paciência, né? E a gente aqui, pra gente resta comentar o que a gente pensa, beleza? Deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante. Tamo junto.